Boa noite! Estou falando da Divisão Nacional de Controle de Ar Expirado, DNCAE, órgão responsável por monitorar as emissões respiratórias em ambientes fechados. Durante nossa fiscalização térmica noturna, detectamos que o ar expirado pela sua boca durante o sono atingiu uma temperatura média de 34 graus, com picos de 37 graus às 3h14 da madrugada. Esse sopro quente excessivo está causando um microaquecimento localizado na fronha do seu travesseiro, resultando em um aumento de 0,00005% na evapotranspiração do tecido. Se não for contido, isso pode levar à formação de mofo climático dentro do próprio tecido, afetando negativamente o índice de conforto global dos lençóis brasileiros. Solicitamos, portanto, que nas próximas 12 horas execute a Operação Sopro Refrescante, que inclui, primeiro, dormir com uma colher de pau entre os dentes para evitar a abertura da boca. Segundo, colocar um ventilador pessoal miniatura direcionado ao rosto. Terceiro, usar um termômetro bucal antes de dormir para medir a temperatura do sopro. E, por fim, gravar um áudio de você soprando como se fosse esfriar uma sopa, mesmo sem nenhuma perto. Este é um passo crucial para a manutenção do equilíbrio térmico noturno nacional. Contamos com sua cooperação respiratória. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, recebemos um documento bem diferente, uma notificação, oficial, de uma tal Divisão Nacional de Controle de Ar Expirado, DNCAE. DNCAE, soa quase, futurista. Pois é, mas, vamos levar o texto a sério, Pelo que ele diz, detalha uma fiscalização sobre a temperatura do ar que a gente solta dormindo e as consequências disso. Então, o nosso objetivo aqui é explorar essa comunicação e entender o que ela propõe. Ok, vamos desmembrar isso. O documento é bem específico. Diz que detectaram, numa fiscalização à noite, uma temperatura média de 34 graus Celsius. Isso no ar expirado pela boca, durante o sono. 34 graus? E tem mais, picos de 36,7 graus Celsius. E eles marcaram uma hora, 3h14 da madrugada. Nossa, que precisão. Exato. E o termo que eles usam é, curioso para dizer o mínimo, sopro quente excessivo. Já começa chamando a atenção, né? Com certeza. E o fascinante, é como eles criam uma sequência de eventos a partir daí. Como assim? O texto alega que esse sopro quente, ele causa um microaquecimento localizado na fronha do travesseiro. Na fronha. Isso. Isso. E o ponto que, salta aos olhos é a quantificação disso. Eles falam num aumento de 0,00005% na taxa de evapotranspiração do tecido. Peraí, 0,00005%? Exato. Isso é minúsculo. Como que conecta uma coisa tão pequena a um problema de verdade? Pois é, aí que a lógica do documento fica criativa, Essa precisão toda, mesmo parecendo irrisória, talvez sirva para dar uma cara de ciência, de legitimidade. Entendi. Um verniz científico. Isso. A partir desse aumentozinho, o texto já pula para um risco maior, a formação de mofo climático no tecido da fronha. Mofo climático. Outro termo novo. O que seria isso? Pelo contexto, parece ser um tipo de mofo ligado a essas microalterações de umidade e temperatura. Coisa bem específica. Isso. Fica só na fronha? Afeta só o travesseiro? Não. Segundo eles, a DNCAE, o impacto é mais amplo. A formação desse mofo afetaria o tal Índice de Conforto Global dos Lençóis Brasileiros. Índice de Conforto Global dos Lençóis. Usam um jargão quase científico num contexto super doméstico, É bem inesperado. Basicamente estão ligando a respiração de uma pessoa dormindo a um indicador abstrato, nacional, de bem-estar ligado aos lençóis. É um salto e tanto. É um salto considerável, realmente. E, diante desse cenário que eles pintam, imagino que não fiquem só no diagnóstico, O que eles sugerem fazer? Ah, sim. Eles propõem ações. Batizaram de Operação Sopro Refrescante.
Operação sopro refrescante. Soa até simpático. E são 4 medidas bem diretas e, digamos, pouco convencionais. Manda lá. Primeira. Primeira, dormir com uma colher de pau entre os dentes. O quê? Colher de pau? Pra quê? É uma imagem curiosa, né? O documento não explica o mecanismo exato, mas, sei lá, a sugestão talvez seja forçar a boca a ficar aberta de um jeito específico, ou a posição da língua, para talvez alterar o fluxo ou a temperatura do ar. Claro, isso é só uma inferência, né? Baseada na proposta deles. Faz algum sentido dentro da lógica estranha deles. Ok, segunda medida. Usar um ventilador pessoal, miniatura, direcionado para o rosto durante o sono. Ah, essa parece um pouco mais intuitiva. Para dispersar o calor, talvez? Ou ventilar a fronha? Possivelmente, para diminuir a temperatura ou a umidade ali na fronha. A terceira ação joga a responsabilidade para o indivíduo. Como assim? Medir a temperatura do próprio sopro, com o termômetro bucal, antes de dormir. Ah, então, além de ter o sopro quente, a pessoa ainda tem que ficar medindo. Fazer o controle de qualidade. E a última? Qual é a quarta? Essa talvez seja mais performática. Gravar um áudio. Um áudio? Sim, um áudio soprando, como se estivesse esfriando uma sopa quente, mesmo sem sopa nenhuma. Soprar pro celular? Pra quê? Parece quase um ritual para mostrar que está colaborando, não acha? Um ato simbólico de que aderiu ao programa Sopro Refrescante. Entendi. Para provar que está tentando esfriar o sopro. Reforça a ideia de que a cooperação de cada um é necessária para o objetivo maior que eles colocam. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Qual o propósito real por trás da colher, do ventiladorzinho, da gravação do sopro? Bom, o documento é bem claro nisso. O propósito declarado é a manutenção do equilíbrio térmico noturno nacional. Equilíbrio térmico noturno nacional? Uau! E no final, pedem a cooperação respiratória da pessoa notificada, para alcançar esse bem coletivo aí. Cooperação respiratória. São conceitos enormes aplicados numa coisa tão íntima, tão pessoal. Exatamente. Se a gente analisar só o que está escrito ali, na fonte, o que temos é um cenário onde uma função fisiológica básica, né, involuntária, individual, A respiração. isso, a temperatura da respiração dormindo, vira objeto de vigilância, de medição, de intervenção por uma entidade central. E a justificativa é um suposto impacto coletivo, ambiental, ligado ao conforto térmico dos lençóis do país inteiro. É uma lógica bem particular. Isso levanta uma questão importante, sabe? Que está implícita na proposta toda do documento. Qual a implicação de se pensar a respiração humana, algo tão nosso, como um fator ambiental? Um fator a ser gerenciado, controlado por alguém de fora. Em nome de um equilíbrio térmico coletivo, como essa comunicação da DNCAI sugere. Fica aí para a gente pensar, né? Como funções vitais podem ser redefinidas nessa ótica de controle, de gestão ambiental nesse cenário que eles propõem.